Paz do Senhor, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo dos capítulos da Bíblia, aula de número 13, iremos abordar o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Gênesis. Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário também. Capítulo de número 10, nós vamos ter uma visão panorâmica sobre esse capítulo. Só lembrando que o capítulo 10, ele está ligado ali ao capítulo 9, o versículo 19, né? Porque aqui está dizendo assim, ó, são eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Então 9:19 está dizendo que por meio de Sem, Cã e Jafé, toda a terra foi povoada. Então todo mundo hoje, no mundo atual, existente, todos nós somos descendentes do filho de Noé. Por quê? Por meio deles se povoou a terra. Então, lembrando que aquela bênção que Deus deu a Adão e Eva lá no Éden, a bênção da frutificação e da multiplicação, ela foi transferida sobre os 3 filhos de Noé para que deles, então, houvesse um recomeço. Então, o capítulo 10, ele vai estar narrando aí as descendências, e nós vamos ter aqui, por exemplo, no versículo 1, essas são as gerações do filho de Noé, Sem, Cã e Jafé, nasceram filhos depois do dilúvio. Aí vai começar os filhos de Jafé, versículo 6, nós vamos ter aqui os filhos de Cã, e só um detalhe que eu quero destacar, que dentre as gerações aqui de Sem, Cã e Jafé, nós vamos ter 2 homens que vão receber destaque. O primeiro vai ser na geração de Cã, que você vai observar que Cã vai gerar Cush, Misraim, Put, Canaã, e depois você vai ver aqui que Cush gerou a Nimrod, ou Nimrod, como você queira chamar, e também o qual começou a ser poderoso na terra. Observe que não há ninguém nesse novo mundo poderoso, que vai ganhar esse status, né, de autoridade sobre os demais. Esse homem vai começar a ser poderoso. Ele é da descendência de Cã. E você vai observar que Nimrod, ele vai ser descrito como um poderoso caçador, diante do Senhor. Essa palavra diante do Senhor, a Septuaginta, algumas traduções, ela traz a ideia de contra o Senhor. Não é que Deus aprovava Nimrod, mas era que ele era contrário ao Senhor. E outro detalhe que você tem que observar é que ele era caçador. Lembrando que nós estamos aqui num novo mundo, num recomeço. Os animais saíram da arca, e agora nós vamos ter, os animais se multiplicam muito mais rápido do que os homens, né? E aí você vai ver um mundo onde o homem passa a ser agora inimigo dos animais, porque Deus coloca um medo no animal, né? Você vai observar que da mesma forma que o animal ele pode ser uma presa fácil para o homem também pode ser uma presa para os animais. Então, nesse cenário entre caça e caçador, Nimrod vai possuir destaque. Então, dentro dessa genealogia, que está no capítulo 10, nós vamos ter esse primeiro homem obtendo destaque. Só vai falar de 2 personagens aqui no capítulo 10. Vai falar sobre Nimrod, e um outro personagem que é da descendência de Sem. Quando você vai lá no versículo 21, nós vamos agora falar um pouquinho aqui sobre a linhagem de Sem. Observa, Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber. Olha, esse camarada aqui é importante, ó. Éber, segundo a tradição dele, descende a palavra hebreus, porque de Éber, que ele é da descendência de Sem, que nós vamos chegar lá na raiz do povo hebreu, que é Abraão. Então nós temos que atentar a esses detalhes aí. Ó. Versículo 25 diz lá: a Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome de Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então observe que esse é o segundo homem que ele obtém um certo destaque dentro do capítulo 10. Nimrod lá atrás, e agora nós temos o tal de Peleg, que vai contar alguma coisa. Eu quero que você entenda o seguinte, que só diz assim, Arfaxad gerou a Salá, Salá gerou a Éber. Então você observa que só fala de quem gerou a quem. Mas quando eu leio aqui a questão de Peleg e a questão de Nimrod, vai ter algo a mais detalhando. Observe que parece que como se tivesse uma ligação. Por que esses 2 aí eles têm destaque? Tanto o Nimrod como o Peleg. Por que eles têm esse destaque? Que fala-se alguma coisa sobre esses personagens? É óbvio que esses personagens
estão ligados. Por quê? O princípio do reinado de Nimrod foi Babel, o de Nimrod foi Babel. Então guarde bem isso. Quando eu chego em 25, eu tenho que Peleg, nos dias... um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Que dias que se repartiram a terra? Quando você vem para o capítulo 11, nós vamos ver aqui que no capítulo 11, vai descrever um episódio. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque dali confundiu a terra e a linguagem de toda a terra, dali o Senhor dispersou. Então, ou seja, vamos voltar aqui. Quando eu olho para o capítulo de número 10, eu tenho no versículo 25, eu tenho uma ligação com Nimrod. Eu tenho 25 falando de Peleg, que nos dias dele foi quem repartiu a terra, e nós temos Nimrod, que foi aquele que instituiu esse reino de Babel, a qual Deus teve que descer e destruir ou desfazer toda aquela obra. Vamos ver aqui no slide para você entender melhor. Então eu coloquei aqui tudo no slide para você entender. Jafé, Gomer, aqui nós temos os jafeitas, os semitas e os cananitas. Olha aqui, Você observa que Sem, ele vai gerar, Fachade, Salá, Eber, que está com E, em algumas traduções está com E, outros está com H, Eber, que vai gerar Peleg. Peleg está aqui, Ele é o filho de Eber, ele é irmão de Joctã, e foi nos dias dele que houve a divisão. Aí eu peguei uma setinha e estiquei para cá. Então, nos dias dele, que nós já vamos falar sobre isso aqui. Nimrod, que nós vamos observar aqui, Cã, Cush, Nimrod, está aqui. Então, Nimrod, ele é filho de Cush, descendente de Cã, que nós vamos entender que o princípio do reino dele foi Babel. Então, esses dois personagens, eles se juntam num mesmo episódio. Por quê? Está dizendo que esse personagem aqui é o poderoso caçador diante do Senhor, que vai edificar essa construção, e que nos dias de Peleg foi que houve a confusão. Isso é importante para nós, esse Peleg, porque de Peleg nós vamos saber em que ano, quanto tempo depois do dilúvio, que se deu a confusão da Torre de Babel. Se nós começarmos ali a pegar o capítulo de número 11, a partir do versículo de número 10, você vai começar ali a contar as datas e você vai chegar até o ano 1757. Ou seja, o dilúvio foi em 1656 e a Torre de Babel foi no ano de 1757, igual está aqui. E você vai observar que vai se passar, eu coloquei aqui em vermelho, 101 anos, desde o dilúvio até então a Torre de Babel. Então o capítulo 10, ele vai dar essa visão geral, lembrando que ele vai preservar aqui a descendência de Sem por meio de Eber, e você vai observar que de Peleg vai chegar a Terá, de Terá vai chegar a Abraão. Então, essa descendência aqui vai estar no versículo 25. E uma outra coisa que eu quero que você entenda, é que o capítulo de número 10, ele parece que ele está fora de ordem cronológica, porque o capítulo de número 10, ele parece que já conta a história após a queda. Então, se você analisar, você vai ver que os povos ali, eles já estão se dividindo. Você vai ver, vou ler aqui um versículo para que você possa entender. O versículo 5 do capítulo 10 diz assim, por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então eu tenho, do capítulo de número 9, eu tenho o capítulo 11, que é a Torre de Babel, e depois do capítulo 11 eu tenho o capítulo 10, que conta como que esse povo se dividiu, porque por meio desse povo aqui, dessa linhagem de Sem, ou dessa linhagem aqui de Eber, que vai ter Peleg, até chegar em Terá e Abraão, nós vamos ver que vai ser a base da construção do povo de Israel. Um outro detalhe que você tem que entender, Deus está mostrando da onde que surgiu o povo de Israel. Israel não existia. Israel foi tirada uma matriz do meio de um povo que estava entregue à idolatria, isso nós vamos ver na Torre de Babel. Então, desse homem, nós vamos ter a matriz, para que dele, então, viesse ser formado a nação
de Israel. Então o capítulo de número 10 ele é muito importante. Você observa assim, imagina o povo saindo do Egito, indo de encontro a Canaã, e eles então tendo toda essa ideia de que aquele povo ali que estava habitando naquela terra, eles na verdade, eles não eram dono daquela terra, porque aquela terra foi dada à descendência de Abraão, por meio de Sem, por meio de Éber, por meio de Abraão. Então eles são dono daquela herança, enquanto as outras nações elas estão somente tendo posse, mas quem é o proprietário daquela terra é o povo de Israel. Então, isso dá a eles um encorajamento para ir em busca da promessa que Deus havia prometido a Abraão. Quando você chega no capítulo 11, aí nós vamos ter no capítulo 11 toda a história da Torre de Babel. Então, Deus vai descer, observe, que eles querem construir uma torre, né, para que ela tocasse no céu. Então, nessa torre aí, vamos ver aqui o versículo, e disseram aos outros, vinde, edifiquemos o tijolo e pedra betume, edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus. Está aqui, Por que eles queriam que chegasse ao céu? Não para que eles subissem, né? Mas a maioria entende para que eles, então, criassem uma espécie de um portal, para que os deuses descessem até eles. Aí você vai observar que lá no texto vai dizer, desceu o Senhor. Mas o Senhor não desceu pelo portal o qual eles haviam construído, né? Então Deus desceu para ver o que eles estavam construindo. Mas de forma resumida, para que você possa entender, então eu coloquei aqui o projeto de Deus, quando ele reuniu a Noé, Sem, Cã e Jafé, é para que eles multiplicassem, frutificassem e multiplicassem sobre a terra. Eles tinham essa missão de encher, de andar sobre a terra, de povoar a terra. Mas ali na Torre de Babel, eles vão dizer o contrário. Não, vamos ficar por aqui, vamos construir um nome para que nós não sejamos espalhados. Só que a ordem de Deus era que eles espalhassem mesmo, eles deviam encher a terra. Então na Torre de Babel, resumo, nós vamos ter uma mesma língua, eles habitavam juntos, eles queriam construir por um eventual dilúvio novamente, eles pudessem subir, mas também numa questão pagã, como a questão de um portal, né, que o próprio Deus pudesse, a divindade, não o Deus criador, porque eles ali já estavam apostatados de Deus, mas que as divindades pudessem descer. Eles adoravam o Deus Lua naquela época. Então, um nome símbolo da união. Então, eles queriam também um nome símbolo daquela união, né? Daquele mesmo povo. Depois você vai observar que Deus, então, depois da Babel, depois da construção, do início da obra da torre, Deus vai descer, vai confundir todo mundo. Então, de uma mesma língua vai ter várias línguas. Onde eles habitavam junto foram espalhados, de construir para subir ou para que as divindades descessem, Deus desceu e cessou a construção. Um nome, símbolo da união que eles intentavam, foi um nome símbolo da dispersão. Então, quando se fala de Torre de Babel, você já lembra da dispersão, onde o povo foi espalhado. Então, quer dizer, que ele entende ter um nome conhecido, Deus frustrou os projetos deles. Então, eles tinham o desejo de ser conhecido pela união, eles foram conhecidos pela dispersão. Então, o capítulo de número 11, ele vai narrar esse episódio aí. E lembrando que o 10 nós temos já, parece que já a dispersão já concreta. O capítulo 11 vai contar a minúcia dessa dispersão, como que ocorreu. Deus teve que descer para confundir, porque o homem estava afrontando aquilo que Deus havia designado. Você observa que Deus lá no Éden, ele tinha um projeto. Eva e Adão acabaram se perdendo num projeto que Deus estabeleceu. Deus não perde o projeto, Deus vai lá, resgata, veste Adão e Eva e expulsa eles do jardim. Fora do jardim, Deus promete bênção sobre aquela família. Caim vai e mata Abel. Deus então dá a esse casal a semente por meio o renovo, né? Renovo para aquela geração por meio de Sete. Após esse renovo daquele casal, você vai ver que no período antediluviano a corrupção tornou-se generalizada. Deus então chama Noé
coloca na arca, então ele vai preservar novamente aquilo que o homem sempre está fugindo dos projetos que Deus estabeleceu. Vem um novo recomeço, vem Noé por meio dos seus 3 filhos, recomeço do mundo pós-dilúvio, aí vem a Torre de Babel, os homens já estão se segregando novamente, já estão querendo afrontar a Deus, desfazer o projeto de Deus. Deus tem que descer novamente e desfazer todo o intento da humanidade. Então observe que Deus sempre teve que corrigir os desvios do homem, daquilo que Deus mesmo estabeleceu. Mas vamos lá para nós concluir, que era só 15 minutos, e nós vamos observar que no versículo de número 10 em diante, deixa eu colocar aqui para você ver, vai começar a contar a história. São essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos depois do dilúvio, Sem vai gerar o filho. Depois ele vai gerar Arfaxade, vai gerar, e o filho de Arfaxade, Selá, vai gerar. Eber vai gerar Peleg, que está aqui. Peleg vai gerar Reu. Reu vai gerar Serug. Serug vai gerar a Naor. Nós vamos ter Naor aqui. Naor vai gerar Terá, e Terá vai gerar aqui, ó, Abraão, Naor e Harã. Então, essa é a geração. Então, essa história do capítulo aqui é uma introdução para a história de Abraão. Então, é importante para que as nações entendam de que maneira surgiu, nasceu a nação de Israel. Então, a nação de Israel, ela foi pego a matriz do meio dos povos, das nações. Então, você vai ver que em Ezequiel Deus vai dizer isso, que eles eram gentílicos, né? Então foi tirado do meio, e a matriz era gentílica, porque eram povos da época, que dele foi tirado a matriz Abraão, com a sua esposa Sarai e Sara, né? Para deles então formar esse povo escolhido por Deus para ser de modelo, exemplo para as demais nações. Isso tem que ficar muito bem claro nesse capítulo 10 e 11. Você vai observar que o texto faz questão de dizer que Sarai era estéril. Por quê? Como Deus ele vai começar algo novo, então não seria uma gravidez natural. Então teria que ser um plano divinamente estabelecido por Deus. Então não seria algo natural, não. É para mostrar que tudo, a partir de agora, foi meticulosamente preparado, estabelecido por Deus. Nem a gravidez, Deus fecha a madre, porque Abraão seria chamado pai da fé, então Deus vai ter que trabalhar nesse vaso até quando ele estivesse apto para receber a chancela de pai da fé. A fé, ela tem esses processos que ela precisa passar para que ela venha a ser moldada. A fé, ela é exercitada na prova. Então Deus vai trabalhar com Abraão durante 25 anos, desde a saída dele de Harã, para que ele então possa receber das mãos de Deus o cumprimento da sua promessa, dizendo que Abraão seria pai de uma nação. Então, todo esse detalhe, todo esse contexto do capítulo 10 e 11 é para mostrar para você de que maneira que surgiu a nação de Israel. Tá certo até aqui? Então vamos para a conclusão. Então eu tenho, do dilúvio, você vai observar que até Abraão, o nascimento de Abraão, que está aqui, passaram-se 292 anos. Então, no ano de 1948, Abraão nasceu. E quem estava vivo? Toda a geração dele, todos os seus antepassados, desde Noé, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Todos eles estavam vivos quando Abraão nasceu. 48 anos depois, o primeiro a morrer vai ser Peleg. Peleg, então, vai ser o primeiro dos antepassados de Abraão a deixar essa geração. Mas eu quero que você entenda que Abraão nasce, olha só que interessante, no ano de 1948, do calendário ano mundial. Então, desde a criação ao nascimento de Abraão, passaram-se 1948 anos. O interessante disso, se você pegar e começar a contar, é que a nação de Israel se tornou nação, o povo de Israel se tornou nação
no ano de 1948 também. Então há, parece que, uma certa numerologia por trás disso tudo, mas isso não é muito fundamental. O importante é que você entenda que enquanto no ano em que Abraão nasceu, todos os seus antepassados estavam vivos. Isso quer dizer o quê? Abraão ouviu toda a história. Noé conta Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Por mais que Terá, segundo as escrituras, Terá se desviou, se perdeu pelo caminho, ele era conhecedor da história de Noé, porque até Noé estava vivo ainda. Então você vai observar que aqui não morreu nenhum. Terá, Noé estava com 892 anos e Terá estava com 70 anos quando Abraão nasceu. Então há uma ligação, ainda que a Bíblia, após o nascimento de Abraão, venha desconsiderar a partir da história de Abraão, todo esse contexto aqui, no capítulo 12, quando eu iniciar a história de Abraão, você vai ver que muitos deles ainda estão vivos, quando Abraão está iniciando ali os seus primeiros contatos com o Criador. Tá certo? Fica ligadinho aí que no próximo capítulo nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Abraão.